Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Bíblia Revelada. No vídeo de hoje, vamos esclarecer todas as dúvidas que muitos têm sobre o Natal. Muitos cristãos vêm se questionando se é incorreto comemorar o Natal, montar uma árvore em casa e fazer a ceia. Será que nós, como cristãos, podemos comemorar essa data, mesmo sem ter certeza de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Este conteúdo é muito interessante e tenho certeza de que, ao assisti-lo até o final, você nunca mais terá dúvidas sobre se está errado ou não. Ou, além disso, você terá respostas para compartilhar com essa mensagem e, com certeza, eliminar as dúvidas de muita gente. Mas para isso nos ajude a criar mais conteúdo como esse. Se inscreva em nosso canal, dê um gostei, ative o sininho para receber notificações e compartilhe esse conteúdo. Afinal, mesmo que para alguns isso pareça algo simples, é um assunto que deixa muitos cristãos inquietos, preocupados em não desagradar a Deus. Por isso, neste vídeo, vamos esclarecer sobre a questão de ceia ou não no Natal, sobre a árvore de Natal, e também abordar o significado dessa data festiva. Será que poderemos celebrar esses momentos sem culpa? Fique conosco até o final e você será muito edificado. Agora vamos ao tema principal. Primeiro vamos entender o contexto sobre a comemoração de 25 de dezembro, a origem do Natal e seus elementos culturais. Celebração do Natal em 25 de dezembro não é mencionada nas Escrituras como os dados exatos do nascimento de Jesus. Os primeiros cristãos não tinham o costume de comemorar aniversários, muito menos o nascimento de Cristo. Apenas séculos depois, no contexto da expansão do cristianismo no Império Romano, essa prática começou a ganhar forma. A escolha de 25 de dezembro está associada às festividades pagãs pré-existentes, como a Saturnália, uma celebração romana dedicada a Saturno, o deus da agricultura. Durante essa época, era comum trocar presentes, decorar as casas e organizar banquetes. Outro evento relevante foi o culto ao Sol Invictus, realizado também em 25 de dezembro, marcando o solstício de inverno no hemisfério norte e o retorno da luz. No século IV, a Igreja Católica atualizou essa data para oficializar a celebração do nascimento de Cristo. A árvore de Natal, um dos símbolos mais conhecidos das festividades natalinas, possui uma origem anterior ao cristianismo. Povos germânicos e nórdicos usavam árvores perenes como pinheiros e abetos em rituais espirituais. Esses povos acreditavam que aquelas árvores, que permaneciam verdes mesmo no inverno rigorosamente, simbolizavam vida, fertilidade e renovação. Durante o solstício de inverno, decoravam as árvores com frutas, nozes e outros itens, oferecendo-os aos deuses ou para afastar espíritos malignos. Com o avanço do cristianismo na Europa, essas práticas foram reinterpretadas pela Igreja Católica. Em vez de eliminados, muitos elementos culturais foram resignificados, algo comum na história da Igreja, especialmente durante a Idade Média. Mais tarde, a tradição de decorar árvores com luzes e enfeites se popularizou na Alemanha e foi gradualmente difundida. A questão de ter ou não uma árvore de Natal em casa é algo pensado há muito tempo, e todos os anos essa dúvida volta à tona. Respeito a opinião daqueles que são contrários, mas é importante esclarecer que o hábito moderno de montar uma árvore de Natal não está diretamente ligado a práticas pagãs. De acordo com uma história antiga, ouça bem, a árvore de Natal teria sido utilizada em homenagem a Tammuz. Os seguidores desse deus fizeram oferendas, incluindo sacrifícios humanos, e penduravam as cabeças no pinheiro. Isso é uma lenda amplamente divulgada e frequentemente associada à árvore de Natal. Por mais que algumas denominações critiquem essa tradição, citando, por exemplo, o texto de Jeremias 10, a Bíblia não proíbe a decoração de árvores em casa. Vamos ler para o trecho em questão de Jeremias 10, 3, 5. Os trajes religiosos dos povos são inúteis. Cortam uma árvore da floresta, uma artesã a trabalha com ferramentas. Em seguida, adornam-na com prata e ouro e a fixam com martelos e pregos para que não tombe. Elas são como espantalhos em plantações.
Não podemos falar e precisam ser fornecidos, pois não podem andar. Não tenha medo delas, pois não fazem nem o mal nem o bem. Observando esse trecho, entendemos que Deus está condenando a fabricação de ídolos de madeira revestidos de ouro e prata, criados com a intenção de serem adorados. Mas sejamos sinceros, ninguém se ajoelha diante de uma árvore de Natal para adorá-la. Outro texto citado por alguns está em Isaías 44, onde o profeta fala sobre a tolice de pessoas que cortam uma árvore e utilizam parte dela para fazer fogo e outra para criar ídolos. Só seria errado usar uma árvore de Natal se ela fosse transformada em um amuleto ou objeto. A maioria das pessoas utiliza apenas como um item. Para aprofundar ainda mais, é interessante saber que a primeira árvore de Natal decorada surgiu entre cristãos protestantes na Alemanha, no século XVI. A tradição foi se espalhando pelo mundo ao longo do tempo, especialmente por meio de imigrantes. Por isso, não há qualquer fundamento em dizer que montar uma árvore de Natal tenha ligação com o paganismo. A adoção de símbolos como a árvore de Natal aconteceu em um período de transição cultural. Muitos desses emblemas perderam suas associações originais e ganharam novas perspectivas dentro do contexto cristão. Apesar disso, suas raízes em tradições não cristãs permanecem inegáveis. Por isso, qualquer símbolo cultural deve ser analisado sob a luz das Escrituras para avaliar sua adequação para os cristãos. A idolatria é totalmente condenada nas Escrituras. No segundo mandamento, em Êxodo, Deus proíbe a fabricação e o estímulo de imagens. Não faças para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há acima nos céus, ou abaixo na terra ou nas águas. E isso nos lembra que os símbolos por si só não devem se tornar objetos de desejo. Ao invés disso, devemos considerar que os objetos ou símbolos não possuem poder intrínseco. Nosso objetivo como cristãos é discernir seu uso à luz das Escrituras, buscando sempre glorificar a Deus e edificar a comunidade de fé. A essência do Natal é celebrar a vinda de Jesus, a verdadeira luz do mundo, que dissipa as trevas do pecado e traz redenção à humanidade. Embora a Bíblia não mencione diretamente o uso de árvores ou objetos como elementos decorativos, ela fornece princípios fundamentais sobre como os símbolos podem ser utilizados. A verdadeira questão é como esses elementos podem ser usados para glorificar a Deus e não causar tropeços na fé de outros. Além disso, em Romanos 14, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a liberdade em questões como essa. O texto diz: seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, o mais importante é que nossas escolhas sejam feitas com o coração em paz e com o desejo de agradar a Deus. E decorativo. O apóstolo Paulo também ensina que cada pessoa deve estar plenamente convencida em sua própria mente sobre como lidar com dias e práticas especiais. Ele diz: aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Isso nos mostra que Deus se entristece quando seus filhos julgam uns aos outros por diferenças em questões não essenciais, como montar ou não uma árvore de Natal. Esse tipo de atitude demonstra orgulho espiritual, que é algo que devemos evitar, pois gera divisões no corpo de Cristo e entristece o coração do Senhor. Agora que esclarecemos sobre a árvore de Natal, vamos refletir sobre a celebração do Natal em si. Será que é errado comemorá-lo? Muitas pessoas argumentam que o Natal tem origem pagã, porque a data de 25 de dezembro foi escolhida para substituir a festa pagã do Natalis Solis Invicti, uma celebração dedicada ao deus Mitra. É verdade que essa data tinha conotações pagãs no passado, então respondendo a essa pergunta: mas isso significa que não podemos usar essa época para celebrar o nascimento de Jesus? Penso que não. Jesus veio ao mundo para dissipar as trevas do pecado. Dessa forma, os enfeites natalinos, como as decorações da árvore, podem ser vistos como representações dos frutos espirituais recomendados em Gálatas: amor, alegria, domínio, paciência, humildade, fidelidade, mansidão
Esses aspectos podem abrir conversas significativas sobre o impacto transformador do Evangelho na vida de uma pessoa. A Bíblia incentiva os cristãos a usarem cada oportunidade para compartilhar a mensagem de Cristo. Como Paulo escreveu: andai com sabedoria para com os de fora, lembre o tempo, que a tua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Colossenses 4, 5, 6. Isso nos encorajou a usar símbolos culturais de maneira intencional para direcionar a atenção ao Evangelho. A Bíblia enfatiza muito mais a morte e ressurreição de Cristo do que seu nascimento, mas refletir sobre o propósito de sua vinda ao mundo é uma oportunidade incrível de evangelizar. A ceia natalina é outro ponto que devemos considerar. Muitas pessoas questionam: devo participar? A resposta é simples: comer é uma necessidade e não muda sua fé. O importante é evitar conflitos e promover a harmonia. Se isso é importante para alguns de sua família, viva em harmonia com todos. Aproveite essa data e momento único para exalar o bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo colocado um princípio sobre essa liberdade que o Senhor nos deu. E cada um tem a liberdade. Olha só o que esse versículo diz: assim há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente condenado em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor o faz. Então ele diz o seguinte: para uns todo dia a mesma coisa, para outros faz diferença de dia. Então você tem essa liberdade. Algumas pessoas dizem que não podem participar do Natal. No entanto, se formos remover tudo o que tem raízes abertas de nossas vidas, precisaremos reavaliar muitas coisas. Por exemplo, os meses do ano têm nomes de origem pagã. Janeiro vem de Janus, o deus das portas. Julho homenageia Júlio César, que se dizia divino. Até os dias da semana carregam nomes que remetem à mitologia. Assim, podemos utilizar o Natal para proclamar a vinda de Salvador, lembrando que o verdadeiro sentido dessa celebração é no nascimento de Jesus em nossos corações. Se você decidir não comemorar o Natal, faça isso com verdade, mas sem julgar quem optou por comemorá-lo. Afinal, essa época é uma grande oportunidade de compartilhar o Evangelho, enquanto muitos estão mais abertos e sensíveis à mensagem de Cristo. Podemos usar o Natal para proclamar a vinda do Salvador, lembrando que o verdadeiro sentido dessa celebração é no nascimento de Jesus em nossos corações. Se você decidir não comemorar o Natal, faça isso com verdade, mas sem julgar quem optou por comemorá-lo. Afinal, essa época é uma grande oportunidade de compartilhar o Evangelho, enquanto muitos estão mais abertos e sensíveis à mensagem de Cristo. Você gostou desse vídeo? Dê um like no gostei para que o YouTube procure alcançar outras pessoas também. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo como esse. Que Deus te abençoe a todos e até o próximo vídeo.